Boa tarde, eu me chamo Renale Maia Clemente e vou estar apresentando para vocês o artigo intitulado Repensando as Políticas Habitacionais, Análise das Políticas Habitacionais nas Cidades Médias no Nordeste Brasileiro. Primeiramente, eu começo minha fala com uma citação da professora Raquel Rolink, que fala a importância da moradia de qualidade adequada para todos, indivíduos, famílias e comunidade é óbvia. A moradia e as questões a ela ligadas são de interesse de todos e estão constantemente no centro das atenções inadequadas de moradia no mundo, inclusive em países ricos. Ou seja, nós precisamos estar sempre trazendo à tona essa questão da habitação social, porque é uma discussão que se tem há séculos em vários países do mundo, é uma questão bem pertinente. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, o déficit habitacional no Brasil no ano 2021 girava em torno de 5,8 milhões de faltas de habitação. Então, nós temos aí um déficit bem considerável no nosso país. E o objetivo desse artigo é justamente em responder com as políticas habitacionais e a sua implantação nas cidades de médio porte do Nordeste brasileiro foram sendo aplicadas entre os anos de 1964 e 2010, observando os problemas e ganhos daí advindos nesse período. Como objetivo específico, nós temos sistematizar o recorte sócio-histórico das principais bases teóricas que fomentam as políticas públicas habitacionais desenvolvidas e aplicadas no Nordeste, analisar a evolução das políticas habitacionais estudadas e seus resultados, e comparar a produção das políticas habitacionais selecionadas nas cidades estudadas no Nordeste brasileiro, relacionando a eficiência dessas políticas ao alcance efetivo das demandas quantitativas do déficit habitacional no Nordeste. Para isso, nós trazemos uma análise exploratória quanto qualitativa das políticas públicas habitacionais da região Nordeste, através de um recorte temporal, comparar alguns municípios de médio porte e suas produções habitacionais nesse tempo. Então, sendo assim, a nossa metodologia ela tem primeiro um recorte temporal selecionado, trazendo consigo políticas específicas a serem abordadas, depois disso, algumas cidades escolhidas, dentro dessas cidades, alguns conjuntos habitacionais selecionados a serem analisados, e por fim nós temos um cruzamento de dados, localização, público-alvo, número de habitações, entre outros dados, e trazemos uma análise comparativa entre esses conjuntos e essas políticas, né? Primeiramente, nós temos o recorte temporal, aí vocês percebem na linha do tempo que nós temos o ano de 1946, onde aconteceu a primeira iniciativa em forma de política pública, que foi o Casa Popular, na era Vargas, né? Mas a crise habitacional ela antecede essa primeira política, né? Entre o final do século XVIII e início do século XIX, nós já temos aí a urbanização do país e com isso as crises habitacionais elas começaram a existir de forma ainda bem embrionária, porém já existente. Mas nós temos aí, no ano de 1946, a primeira política pública, de fato, que foi o Casa Popular. Depois, nós temos aí em destaque, no ano de 1964, a criação do BNH, que é o Banco Nacional de Habitação, é o nosso primeiro recorte temporal. Junto com ele vieram também as Coabs, que eram uma iniciativa conjunta, né, a níveis municipais e estadual. Nós temos algumas mudanças, nós temos a extinção do BNH e entre esses anos seguintes nós temos algumas iniciativas pontuais, mas o nosso segundo recorte, que é em 2009, nós temos a criação do programa Minha Casa Minha Vida, que é até então a maior iniciativa em termos quantitativos, né, o maior acervo que nós temos de política pública habitacional do país. Então, nós vamos estar aí, como está em destaque para vocês, as duas políticas que nós estamos estudando, o BNH e o programa Minha Casa Minha Vida. Primeiramente, nós temos o Banco Nacional de Habitação, o BNH, criado em 1964, tem aí quase 2 décadas de duração, né? Foi extinto em 1986, e nós temos aí um esquema de como funcionava o BNH, né? Nós tínhamos como financiamento uma poupança compulsória ou uma poupança voluntária, né, que tinha aí o fundo de garantia já de forma ativa participando, ou pelo Sistema Brasileiro de Empréstimos e Poupanças, nós tínhamos esse financiamento e
essas habitações elas eram produzidas pelas coabs, pelas cooperativas e pelas caixas econômicas, trazendo aí três públicos distintos, né? As coabs com até 5 salários mínimos na época, as cooperativas com rendimento entre 4 a 7 salários mínimos e as caixas econômicas para uma classe que tinha um rendimento acima de 6 salários mínimos. Então, a política do BNH ela tinha essa estrutura. Já o programa Minha Casa Minha Vida, ele foi criado em 2009 e extinto agora no último governo Bolsonaro, em janeiro de 2021, substituído pelo Casa Verde e Amarelo. E o programa possuía duas formas, né? Nós temos o programa Minha Casa Minha Vida, como a gente conhece, o maior know-how do Casa Minha Vida, que eram as famílias que financiavam um imóvel via FAR. Nós tínhamos a Caixa, que selecionava os melhores projetos, definia quais famílias terão acesso e teriam o benefício do Minha Casa Minha Vida. Nós temos o município, que cadastra as famílias com até 3 salários mínimos, que é a primeira faixa do programa. Lembrando que o Minha Casa Minha Vida ele abrange 3 núcleos distintos. E temos a construtora, que definiu o terreno, o projeto e aprova mediante aos órgãos responsáveis. E, além disso, nós temos o Minha Casa Minha Vida Entidades, que eram projetos beneficiando famílias mais necessitadas, sem fins lucrativos, como cooperativas, associações de moradia, entre outros. E aqui eu trago para vocês um esquema de forma sucinta entre os dois programas, como era feita essa esquematização, como ambos funcionavam. Bom, para a nossa análise, nós vamos trazer um livro do Observatório das Metrópoles chamado Minha Casa e Minha Cidade, em que o livro ele traz 3 escalas, né? A escala regional, a escala municipal e a escala do empreendimento. Aqui no artigo a gente vai estar estudando escala regional e a escala do empreendimento. E trago aí para vocês alguns dos parâmetros utilizados no livro pelo Observatório das Metrópoles na escala regional. Dentro do artigo nós selecionamos 2, a localização dos empreendimentos versus a malha urbana e a relação entre o número de unidades com o déficit habitacional da região. Em escala municipal, nós temos esses parâmetros e aqui estudaremos os equipamentos públicos, educação, saúde, lazer, assistência social e segurança. Além disso, as relações espaciais urbanas e habitacionais, como a mancha urbana, os limites municipais, zoneamento de uso e ocupação, zoneamento ambiental, as áreas de concentração de conjuntos e as centralidades. Bom, para as cidades escolhidas, nós utilizamos o parâmetro do REGIC, que é a Rede de Influência do Território Brasileiro, segundo o IBGE. Aqui vocês podem ver um mapa em escala nacional. E selecionamos 3 cidades principais. No estado do Pernambuco, Caruaru, vocês podem ver aí o raio de influência da cidade de Caruaru, que é considerada uma cidade média. A cidade de Campina Grande, segunda maior cidade do estado da Paraíba, também tem uma rede de influência, como vocês podem observar pelo mapa. E, por último, a cidade de Mossoró, localizada ao norte do Rio Grande do Norte, que também possui uma rede de influência significativa, sendo considerada uma cidade média. Bom, em Mossoró, estudaremos dois conjuntos específicos. O Abolição 5, que tem 3.516 casas construídas, foi produzidas entre o ano de 1977 e 1983, na época do BNH, e, paralelamente, o conjunto Américo Simonetti, que possui 802 unidades habitacionais produzidas no ano de 2012. Aqui alguns dados principais, vocês podem ver aqui o mapa de zoneamento urbano segundo o plano diretor e a localização em destaque dos conjuntos estudados. A gente já pode observar como eles estão afastados mais da malha urbana, já existe toda uma questão que diverge do último plano diretor da cidade. Nós temos aqui justamente o estudo do conjunto, a abolição, a marcação das escolas, equipamentos de lazer, supermercados, paradas de ônibus, assim como o conjunto Bom Senhor Américo. Em Campina Grande, nós temos o bairro das Malvinas, com 6.207 unidades, produzido até o ano de 1985, e o Complexo Aloysio Campos, maior conjunto habitacional do Brasil até então, produzido entre o ano de 2016 e 2017. Aqui nós temos a marcação dos conjuntos. E, por último, em Caruaru, loteamento Chique-Chique, com 2.576 unidades,
produzido no ano de 2015, e o Conjunto Vila Serrana no ano de 2005, na época do BNH. Aqui, da mesma forma, vocês percebem pelo mapa os conjuntos marcados e os estudos produzidos. Por último, nós trazemos para vocês aqui, analisando os parâmetros apresentados na escala regional e municipal, a gente consegue perceber que existe uma distância considerável grande dos conjuntos produzidos até o centro das cidades. Podemos perceber também uma divergência do que dizem os planos diretores das cidades estudadas para onde esses conjuntos estão localizados. Podemos perceber também que existe um déficit na questão dos equipamentos urbanos, de educação, de lazer e de saúde, principalmente, que abrangem e que recebem esses conjuntos. E com isso que nós percebemos que existe muita semelhança entre os conjuntos produzidos pelo BNH e pelo programa Minha Casa Minha Vida, apesar de serem produzidos com quase 30 anos de divergência, mas existe uma semelhança entre a implantação, entre os equipamentos urbanos. Não existe uma melhoria significativa entre a implantação feita pelo BNH e a implantação feita pelo programa Minha Casa Minha Vida. Nós apontamos também algumas melhorias nas políticas e planos diretores, como apontado no slide. Os 3 planos das 3 cidades, os últimos planos pertencem ao ano de 2006, ou seja, quase 20 anos de divergência. A malha urbana mudou, tudo mudou e os planos diretores das cidades estão defasados. E existem parâmetros a serem seguidos e melhorados que poderiam ser adotados para que essas políticas pudessem cumprir com o déficit não só quantitativo, mas qualitativo também. Então, a gente tem que pensar que tipo de habitação nós estamos produzindo, né? Não só em termos de quantidade, mas de qualidade. Como estamos fazendo essas habitações para essas famílias mais necessitadas. Com isso, eu encerro a minha fala. Muito obrigada. E qualquer coisa, podem entrar em contato pelo link, tá bom? Obrigada.